E aí, o cristão pode ou não pode se envolver com política? Ou melhor, ele deve ou não deve se envolver com política? Continuando o nosso papo, aqui junto com Saul, o líder do Politizando, e que tem trabalhado também o Deus Carreiras e Negócios aqui no ministério da nossa igreja local, trabalhando esse conceito e a ideia de forma prática do mandato cultural, é que a gente já vem discutindo sobre isso e eu queria agora entrar em um ponto aqui. A gente já viu que o Politizando, que é um ministério que está trabalhando conscientização política, discussão política à luz da Bíblia. Se você não olhou o primeiro vídeo, volta lá e olha o primeiro vídeo. Sendo assim, Saul, como é que um cristão ele pode se envolver efetivamente na discussão política na sua cidade, no seu bairro, no seu país? Rafael, eu acho que a primeira atitude, o primeiro passo de um cristão consciente é saber votar. Ele tem que estudar, pesquisar, entender o partido, as promessas, os projetos, a ideologia do seu candidato, o futuro que ele quer para o país, como que ele quer que o país chegue a esse futuro. Então, acho que o primeiro passo é saber votar. Segundo, tem que se envolver com a comunidade. Tem que saber o que a comunidade está precisando, quais são os interesses da comunidade, se é segurança, se é saúde, se é saneamento básico, e buscar isso junto com órgãos competentes. E é interessante, sabe, que a igreja, e eu não digo igreja como instituição, a igreja como os crentes que congregam naquela comunidade, eles deveriam ou devem se envolver com a comunidade, né? Com certeza. Devem estar envolvidos talvez no associação de bairro, na escola comunitária, nas questões da comunidade, como cristãos, servindo, amando e cuidando do próximo, com a expressão básica da nossa fé cristã, né? E muitas vezes a gente fica refém do poder público, porque a igreja, o crente, o cristão, se pudesse se juntar com uma organização de bairro, com uma associação de bairro, eles poderiam fazer muitas coisas sem depender do poder público. Vou te dar um exemplo: asfaltar uma rua, trazer uma iluminação pública, trazer algum saneamento básico ali, tirar aquele esgoto que está correndo ali na calçada e botar um cano, uma canaleta. Isso é quando os vizinhos se juntam, quando o bairro se junta, quando a comunidade se junta e a igreja e a associação comunitária dão um suporte para essas pessoas individualmente. Com certeza tem uma transformação, tem uma melhoria, um bem-estar para aquela comunidade. Por exemplo, aqui na Maranata, onde a gente está discutindo sobre isso, faz parte da nossa prática. Tanto que, por exemplo, o tema desse ano da nossa igreja aqui é igreja comunitária. Então, mas isso não é uma coisa que a gente fez esse ano. Vou contar alguns relatos de coisas que a gente faz ao longo do ano. Então aqui a gente, por exemplo, já fez limpeza de rua, arrumamos praça do nosso bairro. Normalmente quando a gente planta uma igreja, faz parte da nossa estratégia começar se reunindo na associação de moradores do bairro, como aconteceu no Ipaz, no Tibiri, na Santa Rosa. A gente se reunia na escola comunitária do bairro. Aí o que a gente faz? A gente, quando recolhe os dízimos e ofertas e tal, o primeiro investimento acontece ali no salão, é no próprio prédio de associação. Então a gente bota piso no prédio da associação, bota fogo, arruma, pinta, se envolve com o líder da comunidade, a gente se envolve com os problemas da comunidade. Tem casos interessantíssimos, como por exemplo na pastora Deusimar, lá na Vila Magril. A gente conseguiu, lá não tinha coleta de lixo e foram os pastores que se mobilizaram e conseguiram levar a coleta de lixo para aquela comunidade que não tinha. Entre outras coisas, por exemplo, o nosso pastor, o presidente da igreja, o pastor Afonso, ele é médico e ele dá praticamente todo sábado, ou de 15 em 15 dias, mais ou menos, depende do recurso, a gente vai para uma das nossas comunidades e dá atendimento médico para a comunidade. Às vezes vai dentista, faz aplicação de flúor, às vezes vai cesta básica, vai advogado para dar assistência jurídica, tantas coisas que a gente como igreja vai servindo a comunidade, e que isso é política também. A gente só não dá esse nome, porque pode parecer mal falar de política, não, política e igreja, não, está fazendo política. Não é política partidária, mas é participando da administração da terra e do cuidado
É uma justiça social, é trazendo o bem-estar, melhorando a infraestrutura, melhorando a comunicação, melhorando a iluminação, melhorando a segurança, porque tudo isso a igreja, quando ela se dispõe para fazer, e o crente tem essa noção de que ele pode fazer muita coisa politicamente, mas sem usar esse nome político mesmo como ação social, boas obras, com certeza dá para trazer uma melhoria gigante para o bairro, para a vizinhança, e isso vai impactando outros bairros, vai impactando a cidade, pode chegar a um ponto de impactar o Estado e quem sabe até o Brasil também. E esse envolvimento político, a gente está falando desse envolvimento dentro das igrejas, das nossas comunidades, por exemplo, como a gente faz, e muitas faz escola de alfabetização e tal, porque a gente às vezes tem a mania de colocar toda a responsabilidade só no governo. Por exemplo, nós nas nossas comunidades, quase todas elas fazem escola de alfabetização de crianças, né? Outras de computação e assim por diante. Mas só que o cristão ele pode se envolver além da sua comunidade como igreja local, por exemplo, ele pode se candidatar, ele pode se virar um vereador, um deputado, alguma coisa. O que tu acha sobre isso? Essa divisão entre Estado e igreja é uma herança da reforma protestante. Sempre foi pregado que a igreja tinha que ser diferente e distinta do Estado, justamente para a gente não ficar refém das decisões autoritárias, na época lá dos reis, do absolutismo, onde a igreja queria ter uma maior autonomia para fazer algumas coisas, e a gente acabou trazendo isso de herança para as nossas vidas hoje. Só que é muito difícil, Rafael, hoje a gente falar de política dentro da igreja ou falar de religião e fé dentro da política. Então a gente acaba buscando outras alternativas de usar linguagem diferente, mas com a essência cristã. Tanto é que, eu não sei se já ouviu falar, com certeza, sobre a filosofia conservadora. Sim, sim. A importância do conservadorismo, o que é conservadorismo, isso é o que a gente está batendo muito na tecla hoje. Hoje eu sou coordenador estadual do MBC, graças a esse trabalho que a gente já desenvolvia com Politizando, dentro da igreja, com princípios bíblicos. O MBC chegou aqui no Maranhão, fez uma equipe da qual eu faço parte e sou um dos coordenadores estaduais. Então, só antes de falar um pouco mais sobre o MBC, porque então nesse teu caminho, pelo que está me dizendo, você se encontrou, se posicionou como um conservador na política, é isso? E o conservador o que é isso? Esse é direita, esquerda? O que é ser conservador? Porque antes de existir o Saul conservador, já existia o Saul crente, o Saul cristão. E eu já tinha princípios, já tinha valores já dentro do meu coração, da minha mente, que eram inegociáveis. Mas só que essa linguagem da igreja, essa linguagem de fé, essa linguagem de religião, não é aceita lá fora. Não é aceita pelo mundo, não é aceita pelos políticos, não é aceita na parte partidária mesmo, na política partidária. Mas existe uma filosofia conservadora que eu consegui identificar vários valores e princípios que o cristianismo defende, que o cristianismo prega e que é política conservadora. Então eu consegui fazer essa integração e relacionar, rapaz, tem sentido. Eu quero participar desse negócio de conservadorismo. Vou pesquisar, vou estudar, vou ver o que a gente consegue fazer com o conservadorismo, pela igreja, pela sociedade, para melhorar a política. Então o conservadorismo nada mais é do que manter as tradições, manter os valores, manter os princípios, para que a gente possa ter um presente e um futuro melhor. É mais ou menos isso. Pelo que eu entendi das tuas palestras e das reuniões, o conservadorismo está além dessa discussão de esquerda e direita, não é isso? Perfeito. O conservadorismo, Rafael, eu acho que, para ser bem claro, é uma cultura, não é uma ideologia. Os pais do conservadorismo, os antigos e até os presentes atuais, eles não gostam de adequar o conservadorismo com uma ideologia. Colocar dentro de uma caixinha, o conservadorismo é isso, é aquilo, defende isso, defende aquilo, porque ele acaba se tornando nocivo. Qualquer ideologia se torna nociva hoje. E o conservadorismo vem justamente fazer isso, combater as ideologias. E principalmente aquelas ideologias que querem destruir o evangelho, que querem revolucionar tudo, querem todas as tradições, né? Exatamente, querem substituir o evangelho. Então o conservadorismo vem para ser uma ferramenta de combate e guerra para todos aqueles que querem destruir a história da igreja, que querem destruir a fé, que querem destruir as raízes do brasileiro, que querem destruir as raízes da humanidade. O conservadorismo é mais ou menos para isso. É um escudo de proteção e, ao mesmo tempo, ele serve como conscientização e alavancagem para que a gente possa conservar tudo aquilo que foi herdado para a gente, tradicionalmente. Então, hoje tu é o coordenador do MBC aqui no Maranhão. Isso, aqui no Maranhão temos 2 coordenadores,
sou eu e o Davi, e a gente está fazendo esse trabalho. A mesma coisa que o Politizando vinha fazendo, só que de forma da nossa comunidade, mais local, o MBC já é nacional. E tem em vários estados do Brasil já tem vários núcleos, vários diretórios. E aqui no Maranhão a gente já tem um deles também, do qual a gente já faz parte. E a gente está tentando fazer esse desenvolvimento. A mesma coisa. E, Rafael, existem vários conceitos de conservadorismo. Assim, não para que a gente tente sintetizar o conservadorismo em um conceito. A gente nunca quis isso. A gente, quando eu falo isso, os conservadores, né? Eles nunca quiseram conceitual justamente para não se transformar em uma ideologia. Mas tem vários autores, tem algumas citações que eu gosto muito, por exemplo, eles tentando trazer uma essência do que é conservadorismo. O conservadorismo, ele prefere o familiar ao desconhecido, o limitado ao ilimitado, aquilo que é próximo do que aquilo que é distante. Então o conservadorismo, ele traz aquilo que realmente a gente conhece, aquilo que a gente sabe que dá certo, aquilo que precisa de alguns ajustes, de algumas reformas, para que no futuro a gente continue do jeito que a gente está, se desenvolvendo, com paz, com tranquilidade. Pelo pouco que eu sei também de conservadorismo, e pelo que eu já te vi falando, o conservadorismo também basicamente é a ideia de que a gente aceita, quando eu falo a gente, a ideia do conservador, a gente aceita mudanças desde que elas sejam naturais. Perfeito. E desde que elas sigam o curso normal da sociedade. Perfeito. Enquanto talvez o que não fosse o conservador, não sei se a palavra seria talvez o progressista, ele vai querer provocar mudanças sociais por meio da revolução. Basicamente, eu acho que seria essa ideia. Não, vamos respeitar e guardar as tradições e permitir que mudanças aconteçam, desde que isso seja um caminho natural, sem imposições ou sem guerras para acontecer mudanças. Né? Nos últimos anos, deu um boom nesse conservadorismo, aqui no Brasil principalmente, porque se criou um clima, se criou um cenário de fragmentação, heresias e descrença que faz todo sentido para o projeto conservador. Então, por isso que hoje todo mundo, tem muita gente interessada. O que é conservadorismo? Porque foi criado um discurso excessivamente progressista, parece que ele é descolado do mundo real, né? É um discurso do totalmente Brasil. Revolucionário. Eles querem destruir tudo aquilo que a história, a comunidade trouxe pra gente até hoje. Eles querem desfazer isso. Não, peraí. A gente tem a solução para o mundo. O homem tem que ser perfeito, a sociedade tem que ser perfeita. E o conservadorismo prega tudo ao contrário. Não, a gente sabe que a sociedade é imperfeita. A gente não tem a resposta para todos os problemas, mas a gente vai lidar com elas de acordo com a melhor maneira. Então, gente, a gente queria falar um pouco sobre o mandato cultural. A gente vai ter ainda um próximo vídeo, e eu vou sair desse tema de política, e a gente vai falar um pouco agora sobre trabalho, mandato cultural e trabalho, porque um outro ministério que o Saul tem trabalhado aqui chama Deus, Carreiras e Negócios. E a gente conversa mais um pouco sobre isso. Espero o próximo vídeo e vamos falar um pouco mais de mandato cultural.